Salve, salve, meus bebês reborn! Aqui quem fala é Augusto Gomes, mas você pode me chamar de apenas Guto, e está começando mais uma edição do nosso podcast Pedra de Esquina, episódio 60. Quem diria, né, que chegaríamos a 60 episódios? Mas chegamos. E o tema deste episódio é Eu não pedi para nascer. Essa é uma frase meio complicada, porque normalmente ela é usada em situações de conflito, em algum drama familiar, alguma coisa nesse sentido, quando alguém está meio frustrado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida e a pessoa questiona, né, a vida, o porquê da existência, a injustiça em ter nascido sem ter pedido para nascer. Então é sobre esse drama que a gente vai falar hoje. Começando do começo, vamos analisar essa expressão, eu não pedi para nascer. É uma afirmação que é correta. Ninguém pediu para nascer. Por quê? Porque o nascimento, ele vem do momento do auge da ignorância de uma pessoa. Que todo bebê, todo recém-nascido é totalmente ignorante, né? Não sabe o que é, não sabe por que está no mundo, não sabe nem o que é a vida. Ele simplesmente nasceu e vai ser educado, vai adquirir uma cultura, mas até esse momento do nascimento ele é um ser totalmente ignorante. Então não tem como ele ter essa autonomia para pedir alguma coisa ou decidir alguma coisa. E aí a gente começa falando do nascimento, né? O nascimento em si, ele é o momento em que o indivíduo ele passa a viver aquela vida que foi dada para ele. Independente de ele ter ou não escolhido nascer, né? Ele nasceu, tá lá, tem uma vida e a partir desse momento ele vai viver essa vida. E nesse momento em que nasce, ele não faz nada para sobreviver, em termos gerais assim, né? Ele precisa totalmente de cuidados para que ele se desenvolva e sobreviva e continue vivendo. Mas se a gente for parar para analisar a frase, né, eu não pedi para nascer, isso não fala só no sentido literal do nascimento. Isso fala do sentido de eu não queria ter a responsabilidade de viver uma vida. Por que a gente questiona isso, né? Porque viver não é fácil, né? Mas esse nascimento ele vem muitas das vezes de fatores muito mais complexos que vão além da gente. Por exemplo, tem famílias que foram construídas com o objetivo de ter filhos, porque esse era o sonho de alguém ou dos dois, enfim. Então esse filho, ele vai ser o sonho de uma pessoa ou um sonho de um casal. Então normalmente, mesmo que ele não queira nascer, ele foi desejado por muito tempo por alguém. E às vezes pode não ser dessa forma. Ele pode não ter sido planejado, mas a partir do momento em que ele foi concebido, ele vai ser criado, vai ser desenvolvido, vai nascer e os pais vão dar, os responsáveis, né, vão dar todo o esforço necessário para que essa criança ela cresça e se desenvolva, já que nasceu, independente de ter sido planejado ou não. E existem casos mais complicados, né, que são aqueles em que não foram planejados e não foram bem quistos após o nascimento, né? Que muitas das vezes vão chegar numa família desestruturada, ou então vão ser colocados para adoção, e aí vai envolver outros fatores mais complicados, que a pessoa não pediu para nascer e nasceu em um contexto desfavorável. E nesses três casos, tanto o que nasceu sob planejamento, o que não foi planejado, mas foi bem recebido, e o filho que não foi planejado e não foi bem recebido, em todos esses casos a vida ela pode não ser tão fácil, porque, como eu falei, a vida ela não é fácil. Viver é complicado, porque a gente vive com várias situações, né? A própria existência, a sobrevivência, a gente precisa de muitas coisas, né? Oxigênio, alimentação, nutrição. E também a gente fala da questão social, cultural. A gente precisa de muitas habilidades sociais, a gente precisa sobreviver nos sistemas políticos de onde a gente nasceu, né? No caso, estou falando aqui em português, então acredito que a maioria das pessoas que me ouvem falam português são brasileiros. Então, a gente que nasceu aqui no Brasil, a gente tem desafios de ser brasileiro, que é próprio da gente que nasceu no Brasil.
uma criança que nasce na China, ela vai ter desafios específicos de nascer chinês. Então, tudo isso vai interferir. Até no tempo em que a pessoa nasce. Por exemplo, a gente que nasce agora no século XXI, a gente vai viver desafios diferentes de quem nasceu, por exemplo, no século XVIII ou no século I. São tempos diferentes e vão trazer desafios diferentes para quem está vivendo nesse período. Para esse assunto de hoje, eu vou trazer duas citações, que são do livro de Eclesiastes, que é um livro da Bíblia que é muito reflexivo. É um livro pequeno, que só tem 12 capítulos, mas ele é um livro que tem bastante reflexões assim a respeito da vida, a respeito de algumas questões assim. E também eu acho que às vezes tem até uma visão um pouco pessimista, né? E aí aqui no capítulo 4 tem a primeira citação que eu quero trazer, que fala sobre a sorte de quem não nasceu. Bora ver aqui. Eclesiastes 4, do 1 ao 3. Depois prestei atenção e observei todas as violências que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e que não tem quem os console. O poder estava ao lado dos seus opressores, mas eles não tinham quem os consolassem. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então aqui a gente vê uma análise, uma reflexão, né, que o escritor faz a respeito da vida, e ele conclui que depois de ver o sofrimento de algumas pessoas, e parece que quem oprime essas pessoas que estavam em sofrimento, parece que a sorte está do lado delas, parece que elas são abençoadas mesmo fazendo coisas ruins. E aí ele fala, né? Então eu considero que aqueles que já morreram estão melhor do que quem ainda está vivendo, por conta dessas questões, né, sociais, da vida, da maldade, da violência, do sofrimento. E aí ele conclui mais ainda. Eu acho que aquele que não nasceu é melhor do que os dois, de quem já nasceu e de quem já morreu, porque ele nem viu ainda as coisas que tem de maldade nesse mundo. E realmente, quem nunca nasceu não vai passar pelos desafios que a gente tem na nossa existência, né? De viver no mundo com tudo que a gente tem de riscos e possibilidades. E quem já morreu, talvez esteja melhor do que quem está vivo. Por quê? Porque não está tendo que lidar com esses desafios que é viver. Só que essa visão ela é um pouco radical, porque fala sobre um enfoque na maldade, um enfoque na violência, um enfoque na injustiça, no sofrimento. Isso não é tudo da vida. A gente não está falando aqui somente de uma vida miserável, né? A gente está falando da vida no geral. E a vida em si, ela tem momentos bons e momentos ruins. Então, por mais que alguém possa estar vivendo num momento de opressão, em que está sofrendo, mas ela pode vir a viver tempos melhores lá na frente, ou então já viveu tempos melhores do que está vivendo hoje. Então a vida ela tem essa dinâmica. Se a gente for parar para focar em um determinado tempo dessa vida, a gente vai ter uma visão bem pessimista ou não. Assim como, por exemplo, se a gente se focar só nas coisas boas, a gente vai ter uma visão ilusória da vida, uma visão utópica de que a vida ela é um morango, né? Como diz o ditado. E a vida não é tão simples assim, não é tão bela. Hoje a gente pode estar vivendo, trazendo aqui alguns exemplos práticos. A gente pode estar vivendo um relacionamento saudável, a gente estando saudável, tendo um emprego, tá tudo mil maravilhas. Mas de uma hora para outra pode acontecer alguma coisa que vai tirar um pouco desse tempo bom que a gente está vivendo. Então eu posso ficar desempregado, eu posso adoecer, eu posso levar um chifre. Então várias coisas podem acontecer que a vida ela vai deixar de ser tão bela, porque faz parte da vida ter essas dinâmicas. Então essa questão do que o autor ele coloca de que a vida de quem já morreu está melhor do que de quem ainda está vivo, faz sentido, mas ao mesmo tempo ela é uma visão limitada. A gente não pode só se apegar às coisas que são de ruins. Até porque, por exemplo, quem já morreu
não vai poder viver as coisas boas que ele mesmo poderia viver se ainda estivesse vivo. Por exemplo, uma pessoa que morreu nova, só, vamos supor, deixou filhos, ela não vai ter a alegria de ver os netos, de conviver com os netos, por exemplo, porque ela já morreu. E talvez os filhos dela vão ter filhos. Então, ela, ao mesmo tempo em que ela não tem mais a responsabilidade de enfrentar as coisas ruins da vida, o peso que é viver, ela também não vai desfrutar das coisas boas que a vida tem para oferecer. Então, por exemplo, ela não vai viver o avanço da ciência, das tecnologias, das facilidades que essas coisas vão trazer para essa vida terrena, porque ela não está mais nessa vida terrena. Então, percebe que é uma questão de ponto de vista? Na internet a gente tem muito meme a respeito de coisas da vida, né? E eu já vi alguns relacionados a bebês. Quando nascem, e aí tem lá, por exemplo, assim, o bebê reagindo após perceber que nasceu numa família pobre. Aí tem lá o rosto de um neném fazendo cara feia, ou se lamentando por isso, né? E realmente, a gente não escolhe nascer ou não, e não escolhe aonde vai nascer e em que contexto vai nascer. Mas o que que a gente tem de escolha? A gente tem autonomia a partir do momento em que a gente se percebe como indivíduo, como ser, a gente tem a opção de romper com a vida que foi proporcionado para a gente. Por exemplo, uma pessoa que nasce numa realidade de pobreza, de miséria, de falta de estudo, de oportunidades, a partir do momento em que ela percebe essa realidade dela e que ela está inserida naquele contexto, ela pode optar por sair desse contexto, em buscar outras coisas para além da realidade que ela está envolvida. Claro que se a gente for parar para falar sobre privilégios, vai ser mais difícil para quem não tem esse contexto de oportunidade, mas não vai ser impossível. A gente pode e conhece muitas histórias de pessoas que nasceram num determinado contexto e mudaram drasticamente a sua vida. Por quê? Porque elas perceberam que podia fazer isso e elas foram e fizeram isso. Então, ao mesmo tempo em que a gente não pediu para nascer e a gente não escolheu o contexto em que nasceria, a gente tem esse talvez direito, né, ou oportunidade de mudar a vida que a gente tem vivido. Vai depender de cada um se movimentar para fazer isso. Mas afinal de contas, o que é viver no geral? Viver é aproveitar essa vida que foi dada a partir do momento em que a pessoa nasceu. Se a pessoa não nasceu, a pessoa não vai ter uma vida para desfrutar, não vai ter essa oportunidade que muitas pessoas não têm. E como o escritor de Eclesiastes coloca, talvez seja até um livramento para ela. Mas a vida ela é uma dádiva que é dada para algumas pessoas. Então, a partir do momento em que o indivíduo nasce, ele tem a oportunidade de viver essa vida que foi dada para ele. Aparentemente, a gente só tem uma vida, né? A gente vê nos jogos, nos filmes, nas séries, na produção de conteúdo em geral, a gente observa que às vezes os personagens, os seres têm mais de uma vida, né? Podem morrer, ressuscitar, por exemplo, no jogo do Mario. O Mario ele tem um cogumelo que ele pega que transforma ele, que dá a ele o poder de uma morte. Então, se ele morrer, ele não morre definitivamente, porque ele tem um cogumelo. Então, se ele conseguir outro cogumelo, ele pode ter mais uma vida. Então, ele vai acumulando vidas. Mas na nossa realidade, a gente não tem como acumular várias vidas. A gente tem uma vida para viver. E aí essa vida que é essa responsabilidade que a gente tem. Como eu falei, não é fácil, mas ela é dinâmica. E se a gente for parar para entender o que é a vida, a gente vai ver que ela é muito mais simples do que parece. Porque muitas das vezes, por conta da nossa consciência, do nosso intelecto, a gente problematiza muito as coisas. E a gente muitas das vezes complica coisas que não eram para ser tão complicadas. Porque o que a gente precisa para viver? Dos nutrientes, do oxigênio, precisa ter essas questões básicas, né, de sobrevivência. Mas o que a gente tem além disso? A vida ela nos dá muitas possibilidades. Por exemplo, de viver
relações, de ter os nossos amores, de constituir uma família, de viver em uma sociedade, de ter um emprego. Então essas questões elas não são ligadas à sobrevivência, mas elas são possibilidades para a gente viver na nossa vida. E no geral, a gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem. Por isso a gente tem que aproveitar e viver a vida que a gente tem na nossa mão. E agora eu aproveito para trazer aqui o segundo trecho do livro de Eclesiastes que eu separei para esse episódio. Eclesiastes 9, 5, do 5 até o 10. Diz assim: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, ou já não haverá lembranças deles. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vou repetir esse trecho. E eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Quando a gente fala sobre reflexões sobre a vida, inevitavelmente a gente tem que levar para outro campo, né? Não só essa existência de nascer e sobreviver e morrer. A gente tem que levar em consideração outras questões, como a espiritualidade. Eu estou trazendo aqui trechos da Bíblia que falam sobre a vida, sobre a existência, sobre as coisas boas e ruins, mas também tem questões espirituais, né? Que aí, dependendo da base espiritual que a pessoa tem, ela vai acreditar ou não em determinados pontos de vista. Por exemplo, aqui ele fala: nem tampouco terão mais salário e já não haverá lembrança deles. E eles não têm parte alguma neste século e em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aqui ele está falando sobre os mortos. Ele fala que quem já morreu não vai mais, não tem mais oportunidades e possibilidades e não tem interação da vida dos mortos, do mundo dos mortos, com essa vida terrena. Tem pontos de vista, né, religião, que fala que existe essa interação. A Bíblia em si, como a gente está vendo aqui, ela fala que não existe uma interação entre quem já morreu, não tem participação nenhuma nas coisas que acontecem aqui, debaixo do sol, na nossa vida terrena. Então, a vida que a gente tem para viver, a gente tem que viver ela na dinâmica que tem para viver, tudo aqui. Então, se a gente quer projetar alguma coisa, realizar, tem que ser enquanto a gente está vivo. Se a gente quer ter relação com as pessoas, é, se resolver com as pessoas, as diferenças que a gente tem que aproveitar enquanto a gente está vivo. Porque depois que morre, acabou, não tem mais interação com essa vida. E outra coisa que o escritor ele coloca aqui é para a gente aproveitar as coisas da vida. Como, por exemplo, ele fala: vai, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho. E também ele fala: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua breve vida que Deus te deu. Então ele coloca aqui uma lista de coisas naturais que a gente tem que aproveitar enquanto tá vivo, né? Porque são coisas dessa vida. Então, por exemplo, depois que fica subentendido que depois que a gente morre, a gente não vai poder aproveitar essas coisas básicas dessa dinâmica da vida. Como eu falei, a vida ela é difícil, mas ela também tem coisas boas. A gente tem muitas possibilidades. E a gente precisa entender quais são essas coisas boas da vida para que a gente consiga aproveitar elas. Aqui a gente tem exemplos, né? Comer, beber, se casar com uma pessoa que a gente ama e aproveitar a vida ao lado dela. Então são coisas que a gente pode aproveitar nessa vida que a gente tem. E tem que aproveitar enquanto a gente está aqui, como ele termina falando. Tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, tudo que a gente tem de possibilidade de coisas boas, que a gente entende que deve aproveitar da vida, a gente tem que aproveitar enquanto está em vida.
E já para encerrando a discussão, eu quero aproveitar para falar a respeito da vida, né? Já que a gente não pediu para nascer e nasceu, está vivendo essa vida, é só isso? É só nascer e sobreviver? Não exatamente, como eu falei, né? Dependendo do ponto de vista, a gente pode ter outras respostas. A Bíblia mesmo ela coloca essa passagem da nossa vida aqui na Terra como uma passagem de vida, um tempo curto, como o próprio escritor aí de Eclesiastes falou, né? Essa breve vida, que para algumas pessoas vai ser 5 anos, para outras vai ser 20 anos, para outras vai ser 50, para outras vai ser 70, 100 anos, a gente não sabe. Mas de qualquer forma, até quem viveu 70 anos viveu pouco comparado com o tempo em que outras coisas acontecem, né? Por exemplo, o tempo de vida do universo é totalmente mínimo, é incomparável a existência de uma pessoa que viveu 100 anos com o tempo que o universo tem. Então é pouco tempo. Até mesmo para aquilo que a pessoa que viveu 100 anos queria ter aproveitado. Porque às vezes a pessoa passa uma vida toda construindo algumas coisas, né? O seu império, a sua fortuna, a sua família. E chega um momento em que ela não vai conseguir aproveitar de tudo que ela construiu porque o tempo está acabando. E é um tempo curto, breve. Só que a Bíblia, ela fala que a nossa vida, ela é uma vida de dualidade. É uma vida terrena e também uma vida espiritual. E essa vida terrena que a gente passa aqui, que pode ter 5, 50, 100 anos, ela é curta, mas a outra vida que a Bíblia coloca, que é essa vida espiritual, ela é eterna. Então é daí que vem a esperança para as pessoas que acreditam em Deus, na Bíblia, no céu, né? Porque tudo aquilo que a gente passa de dificuldade aqui na Terra, como a gente falou desde o começo, que não é fácil viver, isso tudo não existe na outra vida. A gente acredita que existe um lugar onde tudo isso vai ser consertado, vai ser ajustado. Então, não existe lá dor, sofrimento, enfermidade, violência, injustiça. Essa é a vida que a gente imagina. E também existe várias outras questões que não cabem nesse episódio e é muito mais profundo, muito mais complexo do que eu talvez possa explicar, né? Não tenho conhecimento vasto, mas é isso que move quem acredita em Deus, quem acredita na Bíblia, porque a vida ela é mais do que a gente consegue perceber. E por isso também vale a pena. Não só viver essa vida aqui, com a oportunidade que a gente teve de nascer e desfrutar das coisas boas que a vida tem para oferecer, mas também viver nessa expectativa de que tem um lugar bem melhor, onde a gente vai reencontrar as pessoas que a gente ama, que já não estão mais aqui, onde a gente vai conhecer Deus, né, que é essa mente brilhante que está por trás de tudo isso, da criação, da existência, do universo, e vai ter essa convivência, essa vida, né, e nesse outro lugar. Esse lugar que talvez a gente não consiga nem entender como é, porque a gente vive uma vida baseado nessa questão de sempre a maldade, sempre o mal está presente. Então é difícil a gente conseguir imaginar uma vida onde não exista isso. E ela existe, para quem acredita. Para quem não acredita, eu não sei como que é a expectativa, o propósito de vida, mas eu sei que para quem acredita, viver vale muito mais a pena porque a gente tem essa expectativa. E mesmo que a gente não tenha pedido para nascer, a gente pode viver essas duas vidas, né? Essa vida terrena, tentando criar sempre um cenário melhor, mais favorável do que aquele que talvez foi oferecido para a gente, e também construir uma vida baseada nessa expectativa de viver o pós isso aqui. Quando isso aqui acabar, a gente vai ter um lugar melhor para viver. E esse foi um episódio um pouco mais complexo, né? Um pouco mais profundo, falando a respeito da vida, que é um tema um pouco mais abstrato mesmo, apesar de que a gente falou sobre nascimento no geral, mas é um tema um pouco mais abstrato mesmo. Se você quiser ouvir outros episódios baseados nesse tema, eu não lembro agora o número, eu não anotei o número, mas tem um episódio Só se vive uma vez, um tutorial de como morrer,
A Vida e Seus Gigantes, são episódios que a gente fala sobre esses assuntos também, relacionados à vida, aos desafios de viver. Então fica à vontade para ouvir, só procurar por aí. E esse foi o episódio 60, o episódio de hoje, e a gente se ouve no futuro.